fio que tá vindo do rolo. É desta forma que a gente pega e começa o nosso círculo mágico, tá? Atenção aqui também. Esse modo de fazer aqui é para o ponto alto. Cada ponto tem uma técnica. Não vão achando que é a mesma técnica para tudo. Não. O crochê, ele tem milhares de técnicas e essa técnica que eu vou passar para vocês aqui é uma das que tem dentro da comunidade e é uma das que eu ensino, mas isso aqui é específico para o ponto alto, tá? Então, a partir de agora eu vou mostrar para vocês como fazer o ponto alto perfeito de uma carreira. Antigamente, a gente fazia 3 correntinhas e começava os pontos altos no decorrer do nosso círculo mágico. Mas as 3 correntinhas não formam a anatomia do ponto perfeito. Se a gente fala aqui de ponto perfeito, o ponto tem que ser perfeito. Então, eu não ensino vocês a fazer 3 correntinhas para subir uma carreira. Eu ensino vocês a anatomia do ponto para que vocês consigam enxergar o que vocês estão fazendo de fato, entender. E o entendimento liberta a gente, tá, gurias? A gente fura bolhas quando a gente entende as coisas. Então, pra gente começar um círculo mágico e fazer o nosso ponto alto perfeito, o primeiro ponto alto da carreira perfeito, façam aí o círculo onde o fio que tá vindo da ponta por cima do fio que tá do rolo. Peguem a agulha de vocês e passem por baixo do fio, ó. Eu venho com ele por baixo do fio. Notem que eu tô segurando aqui os 2 fios onde eles se encontram, ó, tá? Seguro aqui os 2 fios para ele não ficar, né, solto. Segurei aqui, venho com o meu fio, ó, por baixo do fio. Entro dentro do círculo. Ó, entro dentro do círculo. Volto e laço o fio, ó. Venho e laço o fio e volto para dentro do círculo novamente. O que eu fiz aqui? Eu vou até mostrar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Aqui vai se tornar um ponto baixo, que faz parte da anatomia do ponto alto. Já vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui 2 alcinhas, ó. 2 alcinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó, pela frente do fio, ó. Laço o fio. E tiro, tirando por dentro dessas 2 alcinhas que tá na agulha, ó. Isso aqui é a primeira parte do ponto alto, de forma perfeita. Agora, para completar a anatomia do ponto alto, eu faço uma correntinha. Laço o fio pela frente, ó. Laço o fio pela frente e tiro de dentro dessa correntinha. Assim, eu acabei de fazer o primeiro ponto alto perfeito de uma carreira. E aqui, no caso, nós estamos fazendo o ponto alto dentro do círculo mágico, que é uma das técnicas também. Se vocês forem iniciar o primeiro ponto alto de uma carreira onde tem correntinha, é outra técnica também que eu ensino dentro da comunidade, tá, gurias? Aqui é uma das técnicas, tá? Feito isso, nós vamos introduzir mais 16 pontos, totalizando 16 pontos. Então, a gente já fez um aqui, nós vamos fazer mais 15 pontos. Então, laça o fio, porque o ponto alto a gente sempre laça o fio. Ó, o movimento que minha agulha faz, ó, pela frente do fio. Laça o fio, entra dentro do círculo, sempre com esse fio aqui. Nós vamos fazer as carreiras com este fio aqui, porque este fio aqui, ele fecha e abre o nosso círculo mágico, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele aqui junto, rente ao nosso círculo mágico. Laça o fio, entra dentro do círculo mágico, laça o fio e volta. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, ó. Olha que isso não é o mesmo desenho que se tornou aqui, ó. Laça o fio, tira 2 alcinhas. Olha o desenho. Olha o desenho, a anatomia do ponto. Ó, isso aqui é um ponto baixo, ó. Isso aqui é um ponto baixo. Aqui tem uma correntinha por cima desse ponto baixo. E agora a gente laça o fio e tira essas 2 alcinhas que tá na agulha. Completando assim o desenho perfeito. Tanto do primeiro ponto, ó, anatomia perfeita, ó, 2 alcinhas, 2 alcinhas. Essa alcinha aqui. Olha aqui meu ponto aqui e olha ali meu ponto ali. Isso é entender sobre a anatomia do ponto. E assim a gente faz pontos perfeitos, porque nós entendemos da anatomia do ponto
e copiamos ele no primeiro ponto da carreira, sem fazer gambiarra de correntinha ou coisa assim que não se faz mais. Isso é valorizar o trabalho de vocês. Quando vocês aprendem ou atualizam, aprimoram as técnicas de vocês, vocês estão se valorizando. E isso é importante vocês mostrarem nas redes sociais de vocês, que vocês estão aprendendo técnicas profissionais de fato. Então, se vocês quiserem tirar print e publicá-la nos stories de vocês e me marcar dizendo estou aqui fazendo aula com coloca o meu arroba, que é da gabi.viverdecrochê. E isso faz com que o cliente de vocês percebam que vocês estão se atualizando e estudando. E os clientes gostam de comprar de pessoas que estão sempre se atualizando. E isso é mensagem subliminar que a gente deixa para os clientes que tem ali na nossa base de seguidores, tá? Ó, então fiz já 2. Vou repetir e vou fazer um total de 16 pontos, sempre fazendo o ponto alto nessa carreira, ó. Laça o fio, entra por dentro do círculo, laça, volta. Laça, tira 2 alcinhas, laça e tira 2 alcinhas. Sempre ajeita os pontos um do ladinho do outro, assim, ó, gurias, tá? Faz um ponto, ajeita. Isso é importante pra gente ir olhando e ajeitando. Não faça um ponto atrás do outro sem ajeitar, porque aí o trabalho de vocês vai ficando assim, ó, limpo, vamos dizer assim, tá? Então eu vou seguir fazendo aqui o total de 16 pontos, sempre pontos altos. Vou fazer aqui 16 pontos dentro do meu círculo mágico. Quando eu chegar nesse total de 16 pontos, sempre seguindo aqui, se ficar muito curtinho esse ponto, eu puxo um pouquinho, aumentando aqui, ó. Hello, moto. E ó, tá? Então eu vou fazer aqui 16 pontos. Quando eu terminar essa volta de 16 pontos altos dentro desse círculo, eu volto com vocês. Ó, fiz aqui 15 pontos, sempre ajeitando os meus pontos, tá? E agora eu vou fazer meu último ponto, que é o 16º. Fiz este ponto, vou contar, porque o que acontece? Nós estamos criando aqui a nossa base, o nosso início do nosso trabalho. A gente não pode correr o risco de fazer um ponto a menos, porque é como uma construção de casa. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu sou filha de mestre de obra. Se a gente começar a construção de uma parede já torta no início, ela vai torta até o final. E aqui a gente tá pelo um crochê perfeito, valorizado, né, de grife. Então a gente tem que estar sempre buscando a excelência desde o início do nosso trabalho. Então vamos contar aqui junto comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Notem que eu pego a minha agulha como caneta, tá? Eu acho mais fácil, mas se vocês quiserem fazer desta forma também, sintam-se à vontade. O jeito de pegar a agulha vai de artesã para artesã, tá? Vai de gosto pessoal. Então agora nós vamos fechar o nosso círculo. Vamos pegar essa alcinha aqui e vamos puxar. Só que nós não vamos puxar de uma vez só. Nós vamos puxar um pouquinho e massagear o crochê. O crochê gosta de carinho, o crochê gosta de um afeto, ele gosta de ser ajeitado, ele gosta de ser mimado. Todas essas coisas que eu estou falando, o crochê gosta. Então a gente vai massageando ele aqui e ajeitando os pontos e puxando. Massageia, puxa e vai puxando, ó. E vai ajeitando os pontos bem bonitinhos, um do lado do outro, para fechar o máximo que a gente conseguir esse nosso círculo. Claro que aqui nós estamos trabalhando com um fio mais espesso, vamos dizer assim. Então é normal ficar um buraquinho aqui, porque nós estamos com 16 pontos dentro de um fio que tem 25 milímetros, tá? Mas a gente faz o máximo de massagem, de ajeitar aqui, para ele fechar o máximo possível, tá, gurias? Feito isso, nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira. Este fechamento aqui é o que a gente vai fazer de fechamento para o nosso círculo mágico, tá? Notem a anatomia do nosso ponto. Aqui tá o corpo do nosso primeiro ponto. Aqui tá o corpo dele ainda, ó. Esta alcinha ali é dessa alcinha aqui, e nessa alcinha aqui nós vamos fechar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo, ó, neste ponto aqui.
E assim a gente fechou a nossa carreira de forma perfeita. Sempre ajeitem os pontos de vocês, para eles ficarem perfeitos, bonitinhos, um do lado do outro, tá? Isso é muito importante. Feito este fechamento com ponto baixíssimo, tá? Feito esse fechamento com o ponto baixíssimo, nós vamos aumentar essa laçada. E nós vamos vir, ó, a gente fez o fechamento com ponto baixíssimo neste ponto aqui. Nós vamos vir na correntinha da frente, com a agulha de trás para frente, fazendo este movimento aqui. Vamos pegar essa laçada e levar para trás. Feito este movimento aqui, ajeita de novo, diminui essa alça, porque esta alcinha aqui já vai fazer parte do nosso primeiro ponto alto perfeito da nossa carreira, da nossa segunda carreira. E é já nessa segunda carreira que nós vamos começar a fazer o desenho da nossa bolsa, tá? Feito essa, coloquei a alcinha pra lá, né, lá pra trás, eu vou voltar na mesma correntinha, vou laçar o meu fio e puxar. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Olha que isso não é o mesmo ponto que a gente iniciou lá no nosso círculo mágico. Laça o fio, fecha as 2 alcinhas e faz uma correntinha. Assim a gente fez o nosso primeiro ponto alto perfeito da nossa próxima carreira. Agora, nós vamos fazer aqui um canto. Vocês já vão entender, tá? Por que tem que assistir primeiro, para vocês entenderem o que a gente tá fazendo aqui, tá? Nós vamos fazer aqui 4 cantos. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Porque a nossa base da nossa bolsa, ela é quadrada, tá? A base da criação da nossa bolsa é uma base quadrada. A gente começa com um círculo mágico redondo, começamos, mas ela se torna quadrada. Então, fiz o primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou voltar no mesmo ponto de base. Ponto de base é sempre o ponto da carreira anterior, que no caso aqui é o nosso círculo mágico. E vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laça o fio, vem no mesmo ponto, ó, no mesmo ponto, e faz 2 pontos altos. 1, laça o fio e volta no mesmo. 2. Essa primeira quina do nosso quadrado, ele é construído desta forma, tá? Que a gente vai terminar ele fazendo o último ponto aqui, que é o que completa os nossos cantos, que vão ser sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sempre o primeiro começa com um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos. Só que a gente pode fazer aqui de 2 formas, tá? A gente pode fazer o ponto alto aqui na correntinha, ó, no próximo ponto, que é esse aqui. Faz o ponto alto assim. Os 3 pontos altos, ó, na correntinha. Isso aqui vai formar, ó, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Isso aqui vai fazer um trabalho sem relevo. Vocês podem tanto trabalhar sem relevo, como eu fiz agora, ou vocês podem trabalhar como a gente fez aqui, como eu criei essa peça, com relevo, que eu gosto muito. Então, eu vou desmanchar aqui esses 3 pontos pra ensinar vocês a fazer com relevo. Nós vamos fazer 3 pontos, vamos pensar. Eu gosto muito de trazer vocês pra este lugar de crocheteira pensante. Que pensa, tá? Nós vamos fazer 3 pontos entre os cantos. Tá? Vamos pro cabelo. Eu quero esse relevo, um relevo aqui eu não quero relevo, e eu quero um relevo aqui. Porque o que acontece? Aí a gente vai seguir esse desenho de relevo até o final. Esta forma aqui é a forma que fica mais perfeito o relevo e ele faz esse desenho na nossa bolsa, tá? Então, como eu já defini que esse vai ser relevo, esse não e esse vai ser relevo, o primeiro ponto, ó, aqui é o meu primeiro ponto. Este ponto aqui, eu venho ele por trás, ó, laço ele por trás do fio, laço primeiro o fio na agulha, porque é um ponto alto que eu estou fazendo, e venho por trás dele, ó. Eu venho por trás do corpo do fio, ó, do ponto, quer dizer, ó, tá? Eu passei ele por trás do corpo do ponto. Laço o fio e volto. E completo o meu ponto alto, fechando 2 alcinhas, laça, fecha 2. Fiz o meu primeiro ponto alto em relevo. O próximo é um ponto alto normal, sem relevo. Então, eu venho na correntinha
e faço um ponto alto. O próximo é em relevo, então eu vou laçar o meu fio e venho por trás do corpo dele, ó. Eu passo minha agulha por trás do ponto, do corpo do ponto. Laço o fio e volto. Laço. Fecho 2 alcinhas e laço. Fecho 2 alcinhas. No próximo ponto, que é este ponto aqui, se os pontos de vocês não estão enxergando, abre o trabalho de vocês para vocês enxergarem, tá? Não tem problema de vocês abrirem o trabalho de vocês. Aqui é onde eu vou fazer meu outro quadrado, o meu outro bico, meu outro canto. Vai ser um canto, 3 pontos, um canto, 3 pontos, um canto, 3 pontos, um canto e 3 pontos, um canto, tá? Então a gente vai laçar e a gente vai vir aqui neste ponto aqui que vai ser o meu canto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó, no mesmo ponto, 2 correntinhas e volto no mesmo e coloco mais 2 pontos altos. O meu canto vai ser sempre até o final da minha peça, sempre assim. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos até o final, tá? Até o final vai ser construído desta forma. Próximo ponto já é o meu ponto de relevo. Ó, meu ponto tá aqui, esse é o corpo do meu relevo. Então eu venho aqui, ó, venho aqui e faço o meu relevo. Um ponto, o próximo é sem relevo, estou fazendo os pontos entre os cantos, ó, já fiz aqui a quina, ó, tá? E o meu próximo em relevo. Cheguei na outra quina do meu quadrado, ó, neste ponto aqui, nós vamos repetir a fórmula da quina, 2 pontos altos e 2 correntinhas, 1, 2. Laça o fio, vem no mesmo ponto de base e coloca mais 2 pontos altos. Fiz aqui, ó, a construção do meu quadradinho, ó, tá? E aqui a gente já começa a ver os relevos. Agora é o que? Relevo, ó, meu ponto tá aqui, o corpo do meu ponto tá aqui. Relevo. Bom, vamos lá. O próximo é sem relevo. É sempre um relevo, um sem. Um relevo, um sem. Um relevo, um sem, tá? E o próximo ponto é um relevo. E vou botar nozinho também. Aqui, fiz os 3 pontos que separam os meus cantos, tá? Gente, eu tô fazendo tudo por rumo, tá? E agora o próximo ponto é o meu canto. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Ó, 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntinhas. Volto no mesmo ponto. E 2 pontos altos. Nessa técnica aqui, a gente sempre vai trabalhar ou no corpo, né, para fazer o relevo, ou na correntinha. No corpo ou na correntinha. Ó, o próximo é relevo. Vamos desfiar. A gente já tá chegando no finalzinho da nossa carreira. O próximo, ó, minha correntinha tá aqui. É sem relevo. Aqui e aqui. E para fechar, que precisa de 3 pontos, o próximo é em relevo. E assim eu fechei a carreira de 3 pontos separando nossos cantos perfeitamente. Só que para fechar a nossa carreira, precisa mais um ponto aqui ainda, que os nossos cantos é 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aqui a gente iniciou com 1 ponto, 2 correntinhas e 2 pontos. Então eu vou fazer esse último ponto aqui dentro do mesmo ponto e assim a gente vai fazer um fechamento de carreira perfeito do início ao fim. Notem que aqui é o corpo do meu ponto alto e aqui é a correntinha dele, ó, tá? Eu vou vir nesta primeira correntinha. Aí tem 2 correntinhas, ó. 1, 2. E aqui já começa o outro ponto, tá? Eu vou vir na primeira correntinha,
Vou pegar as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas da correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pra fechar a nossa carreira, ó. E assim a gente fecha o nosso quadrado inicial da nossa bolsa de forma perfeita. Olha os desenhos. Dá pra ver... Deixa eu tirar aqui pra vocês, fazer um teste. Dá pra ver onde é que inicia e onde é que termina a nossa carreira? Dá pra ver? Olha aqui o verso. Depois a gente vai guardar este fio aqui, tá? O verso do nosso ponto e o nosso ponto aqui. Se eu não tivesse aqui, ó, segurando, olha o ponto ali perfeito, ó. Trabalho perfeito é isso. É os pontos serem perfeitos, da gente não saber onde é que é o início e onde é que é o final da nossa carreira. Vamos continuar nosso trabalho? Agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Agora é repetição, carreira após carreira. Então aqui tá o meu ponto baixíssimo, na primeira correntinha. Agora eu vou fazer o mesmo movimento que a gente fez aqui no início. Venho por dentro desse meu canto, porque o canto, gurias, é canto dentro de canto, tá? A gente vai repetir essa sequência de 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos dentro desse espaço que a gente criou aqui com as 2 correntinhas. Então eu venho aqui por dentro desse primeiro espaço, laço o fio e volto, com 2 alcinhas na agulha. Laço, tiro as 2 alcinhas e laço, faço a correntinha. Primeiro ponto, alta carreira, perfeito. Vou repetir o que fiz aqui. Primeiro ponto, mais 2 correntinhas e volto e faço nesse mesmo espaço 2 pontos altos, porque é a quantidade de pontos do meu canto, ó. Canto dentro de canto, canto dentro de canto, ó. Aqui eu já construí o próximo canto, onde eu vou fazer o meu canto na próxima carreira. Agora, a gente precisa ter atenção aqui, tá? Notem que a gente tem 2 relevo e 2 pontos aqui, ó, do nosso canto. É os 3 pontos que nesta carreira agora tem mais os cantos aqui. Então nós vamos sempre começar com relevo, para ficar relevo, ponto normal, relevo, ponto normal, relevo, ponto normal e relevo. E assim a gente constrói o relevo da nossa bolsa desta maneira, sempre começando com relevo, ponto normal. E segue a sequência, né? Um sim, um não, um sim, um não. E lá no último a mesma coisa. Um não e o relevo. Então vou iniciar aqui a minha carreira com relevo, pegando atrás do ponto, ó, tá? Laço o fio, volto e faço meu ponto de relevo. No próximo, na correntinha, ó, faz o ponto alto. No próximo, relevo, porque é relevo em cima de relevo, para ter a sequência dessa listra que aparece no desenho da nossa peça, tá? O próximo, não, né? Sem relevo. No próximo, com. O próximo, sem. O próximo, com. E assim a gente faz a carreira perfeita, seguindo a sequência de relevo da nossa peça e seguindo a sequência de pontos da nossa peça também. Porque a cada carreira a gente aumenta aqui, ó, 2, ó, 2 pontos, porque é 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, que são os cantos. Venho no meu canto e faço a técnica do canto, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e completo a técnica do meu canto. Aqui, ó. Foi. O que eu vou fazer agora nos outros 3 lados do meu quadrado? A mesma coisa que eu fiz aqui. Mesma coisa, mesma quantidade de ponto e mesma técnica. Então eu vou repetir aqui junto com vocês, tá? Laça o fio, inicia sempre com relevo.
o próximo ponto na correntinha sem relevo. O próximo com relevo. O próximo, ó, vocês podem abrir o trabalho de vocês para enxergar. O próximo sem. O próximo com. O próximo sem. Sempre ajeitando, sempre olhando para o trabalho de vocês, para o que vocês estão fazendo. E o último ponto aqui, com relevo. E assim a gente fechou. E assim a gente fechou a carreira certinha, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, estou fazendo aqui. E agora eu faço o que aqui? O meu canto. Canto dentro de canto. 2, 2 correntinhas. E 1 e 2. Aqui. Ó. E assim eu vou repetir neste lado e neste lado. Vou repetir aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Agora é repetir, ó. Começa com relevo, sem relevo, relevo, sem relevo, relevo, sem relevo, relevo. Faz o canto aqui com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Volta. Relevo, sem relevo, relevo, sem relevo, relevo, sem relevo, relevo. E o último ponto aqui. Mas esses últimos aqui eu vou fazer com vocês. Já volto. Ó, estou chegando aqui no final da nossa carreira, onde os 4 lados são iguais. Mesma composição, quantidade de pontos, né? Relevo em cima de relevo, que nós estamos fazendo um listrado aqui, né? E aqui, ó, um ponto e o relevo. Notem uma coisa muito importante aqui, tá? Notem que eu estou fazendo o meu ponto bem justinho de pressão, porque eu quero uma coisa estruturada, tá, gurias? Se vocês querem uma bolsa maleável, soltem um pouquinho a mão ou usem uma agulha maior para não deixá-la tão estruturada, caso seja a finalidade da bolsa que vocês definiram lá no método dual, tá? E aqui, gurias, prestem muita atenção, tá? Se vocês quiserem colocar um marcador aqui, perfeito, tá? Mas sempre não esqueçam, na verdade, de fazer esse último ponto. Porque vocês, no decorrer da carreira próxima, quando vocês chegarem aqui, vocês vão dizer, comi um ponto. Porque vai faltar um ponto aqui para fazer o último relevo. Então, esse ponto aqui, às vezes, a gente pode cair na tentação e comê-lo. Ó, o último ponto dentro do nosso canto. Ai, olha aqui, gente. Coisa mais perfeitinha isso aqui. Ai, gente. Como é bom a gente aprender a técnica perfeita. Dá um orgulho. Isso faz a gente ter orgulho das nossas coisas. Que a gente sabe que os pontinhos estão todos iguais, que os pontinhos estão sendo todos feitos, né, direitinho, que não tem gambiarra, que não tem nó, que não tem cola, que tem técnica profissional, segurança para vocês, simplesmente segurança para vocês. Feito essa sequência de 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, vamos fazer o fechamento da nossa carreira da mesma forma que a gente fez anteriormente. Ó, o corpo do nosso ponto alto, a correntinha aqui que tem, né, do nosso ponto alto, e aqui tá as 2 correntinhas, ó, 1, 2. Vamos fazer o ponto baixíssimo nesta correntinha aqui, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha, ó. 2 alcinhas e aí fica uma alcinha atrás, ó, tá? E a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Vem e já fecha. Isso é ponto baixíssimo. E mais uma carreira concluída com sucesso. O que vocês enxergam aqui? O que a gente consegue fazer com esse quadrado aqui? E aí, me conta. O que vocês estão enxergando aqui? Vou dar algumas ideias desse quadrado. Esse quadrado aqui, se vocês repetirem, né, vocês conseguem fazer um lugar americano quadrado para vocês tomarem um café de vocês, para vocês tirarem foto, para vocês darem bom dia lá nos stories, né, mostrar o trabalho de vocês. Mas aqui vocês também têm
um brinde não, a gente não fala brinde. Nós falamos presente, um presente para o cliente de vocês. Aqui nós temos um porta-xícara perfeito para a gente presentear o nosso cliente que compra uma bolsa nossa, que compra nossos produtos, para surpreender o nosso cliente. Isso é uma forma de fidelizar o cliente de vocês, de pegar restinhos de fios que vocês têm aí no ateliê de vocês e fazer presentes para os clientes de vocês, onde vocês enviam ali num saquinho de organza ou um saquinho de celofane, e aí vocês mandam uma cartinha escrita pro cliente de vocês, dizendo esse presente exclusivo, feito à mão, e tudo mais, que faz com que aproxime vocês do cliente de vocês. Então vamos seguir aqui no raciocínio da nossa bolsa. Chegamos aqui, né, no final da nossa carreira, nós vamos começar outra carreira. Então a gente vem dentro, nós vamos sempre começar desta forma. Fecha as duas alcinhas e faz uma correntinha, fazendo um ponto alto e as duas correntinhas, ó, uma e duas. Eu vou até deixar aqui uma dica para vocês não se perderem na hora de fazer o fechamento. Marca a primeira correntinha, que é onde tu vai fazer o fechamento. Assim vocês não precisam ter o trabalho de ficar olhando e, meu Deus, onde é que eu faço o meu ponto baixíssimo para fazer o fechamento da minha carreira. Já vai estar aqui marcadinho para vocês. Eu peguei uma agulha. Agora a gente vem e faz no canto de novo. A gente amarra no cabelo. O primeiro canto da nossa carreira é sempre assim, um ponto alto, duas correntinhas. E aqui eu marquei a primeira correntinha, na verdade, pra gente fazer o nosso fechamento aqui de forma mais fácil, que a gente já sabe que ali vai ser o nosso ponto baixíssimo. Vocês podem fazer isso desde o começo, tá? E o que a gente vai fazer agora aqui? Nós vamos repetir a carreira. Exatamente o que a gente fez nas outras carreiras anteriores, nós vamos repetir nessa daqui. Nós vamos sempre começar com um relevo e o próximo ponto sem relevo. Um ponto com relevo. E agora é relevo em cima de relevo, ó. Seguindo a sequência da carreira anterior. A gente já sabe onde é que estão os relevos, porque a gente já construiu o início da nossa peça de forma perfeita. Por isso que é bom vocês primeiro assistirem as aulas, para vocês verem que vocês podem marcar aqui desde o começo, para vocês verem as dicas no decorrer das aulas, as sugestões de criação e tudo mais. Porque durante as minhas aulas eu sempre trago aqui para vocês sugestão de criações através desta peça aqui. Eu dei 3 nozinhos. E a nossa bolsa, ela é feita com um quadrado. Vou vir aqui, ó. Que chegamos no final com um relevo e agora vamos fazer o nosso canto. Eu tô repetindo a carreira anterior. Seguindo a sequência dos relevos. Sempre iniciando com relevo a minha carreira. Aqui tá meu canto. Relevo, sem relevo. Relevo, sem relevo. Relevo, sem relevo. Ele vai ficar com este desenho. Aqui já iniciei o meu outro canto. E aqui é a parede da minha bolsa aqui, né? Ó, o meu canto deste quadrado foi feito já perfeito. Agora o que eu vou fazer? Repetir os outros cantos. Da mesma forma que eu fiz aqui, vou repetir nos outros cantos. Vou seguir fazendo aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Repetição. Gurias, o crochê ele é repetição. É carreira após carreira, repetindo o que a gente fez na carreira anterior, neste caso aqui, lembrando sempre, tá? Tem outras técnicas, como a bolsa Egito, que vocês vão ouvir falar dela mais durante né, as aulas. Mas a aula da Egito, cada carreira, ela tem uma coisinha diferente na técnica. Ali daquele desenho que a gente se propôs naquele modelo. Então, cada técnica tem uma técnica. Por isso que dentro da comunidade vocês têm ali mais de 35 modelos de bolsa. Porque se fosse todas a mesma técnica, para que ter 35? Bastava ter uma. É a lógica. Por que tem
tantos modelos dentro da comunidade? Porque cada modelo tem uma técnica. E cada técnica demanda uma outra técnica para fechamento, para relevo, para fazer o desenho e tudo mais. Então eu vou repetir aqui o que eu fiz nesta carreira, vou repetir aqui e vou repetir aqui. Quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Ó, estou finalizando aqui a última carreira, essa carreira eu fiz com vocês, repeti aqui, estou terminando aqui a minha carreira, ó, com ponto em relevo. E aí eu vou terminar essa carreira aqui junto com vocês, ó. E o meu ponto alto dentro do meu canto. Não esqueçam deste ponto, tá? Senão vai dar erro lá na próxima carreira. E aqui, ó, como fica fácil, ó, quando vocês usam um marcador. Ali vocês sabem que é o ponto onde vocês vão fazer o fechamento, ó. Pegando as duas alcinhas da correntinha e um ponto baixíssimo. Feito isso, o que a gente vai fazer a partir de agora? Sempre a cada carreira ajeitando os pontos, tá? Porque o relevo, ele faz com que a nossa peça meio que emborque assim um pouquinho. Isto é normal por causa do relevo, tá, gurias? O que a gente vai fazer a partir de agora? Repetição. Repetir carreira. Colocar lá em cima, lá. Em cima de carreira. Carreira em cima de carreira. Até chegar no tamanho da bolsa que a gente quer. E esse tamanho dessa bolsa, para esta bolsa que nós estamos criando aqui, que a gente definiu lá no início da nossa aula, lá no método dual da utilidade, que é para um celular, nós vamos fazer um total de 6 carreiras. Como é que eu vejo aqui as minhas carreiras, tá? Aqui tem um círculo e aqui tem os vãozinhos onde a gente fez os cantos. Ó, aqui o meu círculo, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, para completar o tamanho da minha bolsa, que é o desenho para esta bolsa que eu criei, é até 6 carreiras. Então, a gente vai fazer mais 2 carreiras. Eu não vou fazer as 2 carreiras aqui com vocês, porque eu quero que vocês se desenvolvam, tá? Vocês vão repetir a mesma coisa que eu fiz aqui nessas carreiras anteriores, mais 2 carreiras, completando 6 carreiras aqui. Então, façam mais 2 carreiras aí, eu faço mais 2 carreiras aqui.